Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Josué, no capítulo 2. Nós temos estudado esse livro, o livro de Josué. Não é um estudo completamente sistemático ou um estudo exaustivo ali de Josué, mas eu estou pegando alguns fatos, algumas histórias relatadas nesse livro, algumas situações desse livro que são, eu creio, importantes para nós, é importante para mim, e eu tenho certeza que deve ser importante para a igreja do Senhor também. Então eu gostaria de que você abrisse a sua Bíblia em Josué, no capítulo 2. Josué capítulo 2 conta a história de Raabe. E algumas vezes talvez a gente vai pensar, mas pastor, o que a gente vai poder aprender numa história como essa? Uma história tão complicada muitas vezes, uma história que muitas vezes nós lemos e nem entendemos muito bem o que se passou tudo lá. A gente lembra que ela foi usada para poder preservar a vida dos espias e tudo isso. Mas talvez a gente não preste atenção em alguns detalhes dessa história. O relato deixado aqui de Josué no capítulo 2, ele fala sobre a história do agir, o mover de Deus através da vida de Raabe. Ele usa a vida daquela mulher para que o propósito dele fosse cumprido. E aí a gente começa a perceber como Deus cumpre com aquilo que Ele quer. Algumas vezes de uma forma completamente adversa, de uma forma completamente diferente daquilo que talvez eu e você fizéssemos. O agir de Deus tem as suas peculiaridades. Talvez a gente pense, olha, mas se fosse eu que fosse escolher a pessoa, não seria essa. Se fosse eu que fosse olhar e falar, olha, eu quero escolher alguém para ajudar, talvez a Raabe estivesse lá no finalzinho da sua lista. Mas é interessante olhar e ver como Deus faz. O verso de 1 a 3, de 1 a 6, mostra realmente como Deus cumpre com o seu propósito, mesmo em meio à imperfeição. Mesmo de uma forma que, ao nosso ver, parece ser tão estranha, tão imperfeita, a gente vê o mover de Deus ali. Diz o seguinte o texto: Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: Vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado: alguns dos israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: Mande embora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espionar a toda a terra. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sobre os talos de linho que havia arrumado lá. Será que você escolheria uma mulher como essa para cumprir os propósitos de Deus ou para cumprir os seus planos? Será que você olharia para uma pessoa como Raabe e falasse: não, eu quero usar essa mulher? Eu provavelmente não faria. Eu provavelmente estaria olhando e falando: olha, ela não é qualificada para essa missão. É interessante que quando Deus chama Raabe, usa Raabe, Ele usa uma pessoa que não tinha prestígio algum no meio da comunidade. Olha só a maneira como ela é tratada. No verso 2, no primeiro verso, a segunda parte, eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe. À primeira vista, a ideia que vem e choca a nossa mente é pensarmos como Deus usou alguém dessa forma. Como Deus pode usar alguém que não tem prestígio algum
para cumprir uma tarefa tão importante, que era de esconder esses espias que foram sondar aquela terra. E à primeira vista, a primeira tendência que nós temos é levantar logo o nosso dedo e apontar: não, mas você não pode. Você não tem qualificação para isso. Você não tem prestígio para isso. Você realmente não tem o perfil para fazer essas coisas. A gente sempre acusa, a gente sempre olha para a vida das pessoas e sempre procura olhar tudo aquilo que ela tem de errado, tudo aquilo que ela tem de faltoso, e a gente é rápido em julgar essas pessoas. Mas se a gente olhar no texto um pouquinho mais atentamente, a gente vai perceber, a gente não tem como afirmar isso. A Bíblia fala sim que Raabe era uma prostituta, mas a casa onde esses espias estavam, a casa de Raabe, provavelmente nada mais era do que uma pousada. Um lugar onde frequentemente as pessoas que vinham a Jericó passavam a noite, se reuniam para comer, se reuniam para beber, se reuniam para dormir, aqueles que não eram da cidade. Talvez a fama dela se fosse atribuída a isso. Nós não sabemos. Talvez aquilo que ela fazia realmente pudesse ser algo extremamente ruim. Mas Deus usou a vida dessa mulher, mesmo sem ter prestígio algum diante da comunidade, para cumprir com aquele plano que ele tinha de resgatar a sua nação, de fazer com que Israel tomasse posse da promessa que ele havia feito lá no passado já. Aí você fica olhando e fala: puxa vida, Deus, mas tudo bem, o Senhor usou aqui e acolá, concordo, sim. Mas como que nós olhamos quando Deus está usando alguém do nosso lado, que a gente não gosta? Que a gente aponta o dedo, que a gente olha e passa pelo crivo da nossa percepção e falamos: não, mas essa pessoa não tem jeito. Nós não conhecemos os detalhes, nós não conhecemos a vida da pessoa a fundo, nem tampouco conhecemos aquilo que Deus vai fazer através das pessoas que estão ao nosso redor. Mas talvez esse argumento não seja suficiente, e aí nós vamos para o segundo. Porque Deus usa alguém até mesmo de um caráter duvidoso. Essa era a vida de Raabe. Não somente por aquilo que as pessoas falavam dela, não somente por aquilo que as pessoas olhavam e podiam dizer sobre a vida dela, mas realmente por aquilo que ela mesma mostra através do seu caráter. Olha só o que ela diz, o verso 3 até o 6. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: manda embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Mas a resposta dela, sabe qual foi? É verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás dele, quem sabe vocês os alcancem. Mentira. Ela mentiu descaradamente diante do rei, falando: não, eu não os conheço. Foram embora. Talvez alguns possam falar: mas pastor, ela mentiu para poder ajudar os homens. Mas para o Senhor não importa. Mentira é mentira, quer seja boa, quer seja ruim, é mentira. Talvez você seja como eu, que vai falar assim: mas se ela mentiu aqui, ela vai mentir depois também. Se eu não posso confiar naquilo que ela está dizendo diante do rei, como que eu vou confiar naquilo que ela está fazendo depois? O caráter dela, com certeza, não era algo que a gente podia olhar e se espelhar. Mas Deus usou.
Deus usou a vida dessa mulher para cumprir com o propósito que ele tinha. Talvez você está numa situação onde ou você está julgando alguém por essa pessoa não ter prestígio, por essa pessoa não ter um caráter ilibado, ou mesmo você está olhando para dentro de si e falando, olha, eu não posso fazer nada para Deus, eu não posso ajudar em nada para o Senhor, porque eu tenho algumas falhas. Porque às vezes eu escorrego aqui, eu escorrego acolá. Então eu não sou bom o suficiente para servir ao Senhor. Mas é interessante o que Paulo fala lá em Coríntios. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, verso 27 ao 29, Paulo diz o seguinte: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Ele escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Deus escolhe as coisas loucas do mundo para fazer a vontade dele, para anunciar a palavra dele. Deus escolhe pessoas que muitas vezes nós olhamos e nós não escolheríamos. Deus conhece o coração. Deus sabe da intenção, Deus sabe daquilo que passava no coração de Raabe, Deus sabe até que ponto ele era reconhecido por ela ou não. Nós não sabemos. Mas antes de nós nos vangloriarmos, antes de nós olharmos para esse texto e falarmos, olha, eu sei, pastor, mas eu sei que também nós precisamos ser exemplo, com certeza nós precisamos. Lembra de Moisés, quando estava lá diante do povo e Deus falou para ele só falar com aquela rocha, para que aquela rocha ali jorrasse água? Ele reúne o povo e bate 2 vezes na rocha. E o simples fato de ele não ter falado a rocha, mas batido na rocha, foi o suficiente para ele não chegar, para ele não entrar na terra prometida. Você como crente, você como conhecedor da palavra, você tem responsabilidades diante de você. Você não deve olhar para a sua situação e falar, olha, eu posso viver agora a minha vida de qualquer jeito, porque o pastor falou que para ser usado não precisa ter padrão nenhum. Tem sim. Tem sim. E o padrão é muito elevado. Só que nós não podemos esquecer da onde é que nós viemos. Mesmo a carta de Paulo aos Coríntios, um verso antes, no verso 26, ele diz, irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Lembra que antes de o Senhor mexer no seu coração, antes dele transformar a sua vida, você também era insignificante. Você também não tinha um caráter ilibado, você também não tinha prestígio algum, porque a sua vida, com certeza, diante do Senhor era completamente suja, podre. Mas nós chegamos onde estamos porque é a graça dele, porque é a escolha dele transformar a nossa vida. Da mesma forma como ele fez com essa mulher, que naquele momento, quando ele a usa, realmente não tinha um caráter aprovado, não tinha uma reputação boa, mas ele a usa e dela vem ainda também a descendência do próprio Jesus, por parte de mãe. Deus transforma a nossa vida. Deus transforma a nossa história para que a gente possa ser usado por Ele. Talvez em alguns momentos você não está a 100%. Mas isso não é desculpa para que você não seja usado pelo Senhor.
Agora, se você tem consciência da sua situação, se você tem consciência da sua vida diante do Senhor e ainda assim persiste no erro e ainda quer ser usado pelo Senhor, aí, meu irmão, você não vai ver a terra prometida, como foi com Moisés. Nós precisamos tomar o cuidado de não olharmos para a vida das pessoas que estão ao nosso redor e apontarmos o dedo dizendo, olha, fulano não serve. Da mesma forma que nós não devemos olhar para o nosso próprio coração e dizer, olha, eu estou perdoado, então a vida como eu estou vivendo, eu posso vivê-la de qualquer forma porque Deus vai me usar. O Senhor Deus é justo. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe como nós vivemos a nossa vida e Ele sabe das intenções que permeiam o nosso coração. Mas se nós olharmos o restante desse texto, ou uma outra parte desse texto, a gente vai perceber que Deus cumpre o seu propósito através dos seus feitos por nós. Essa é uma outra forma de Deus mostrar a sua glória através daquilo que Ele faz por cada um de nós. Através das bênçãos, através das coisas boas que nós recebemos das mãos dEle, através das situações que nós experimentamos na nossa vida, Deus se revela às pessoas que nem conhecem através desses atos poderosos por nós. E é interessante a gente olhar isso do verso 8 até a parte do verso 10, a parte A, diz o seguinte: antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra, vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, quando saíram do Egito. Lembra da passagem do povo pelo Egito? Lembra quando eles chegam diante daquele mar e o exército vindo atrás deles? E o Senhor abre aquelas águas e eles passam ali a pé enxuto, como diz a palavra. E todo o exército egípcio morre afogado. Que maravilha, que coisa boa Deus havia feito. E toda essa glória, todo esse livramento do Senhor foi sendo falado, foi sendo repetido, foi sendo conhecido por toda aquela região, a tal ponto de que quando os espias chegam lá, Raabe reconhece que Deus estava com o povo de Israel, que Deus havia prometido dar aquela terra ao povo de Israel e que nada iria fazer com que aquilo mudasse. Raabe se rende aos pés do Senhor por causa do testemunho ouvido daquilo que Deus havia feito através do seu povo. Da mesma forma como das pessoas que estão ao nosso redor olham para a nossa vida e começam a perceber aquilo que Deus tem feito na sua vida, na minha vida. E podem conhecer o poder de Deus, podem conhecer a glória do Senhor através do nosso testemunho. A grande questão é, será que nós deixamos as pessoas conhecerem aquilo que Deus tem feito por nós? Será que realmente nós mostramos às pessoas aquilo que Deus tem feito na nossa vida? Ou nós procuramos esconder aquilo de tal forma que ninguém perceba? Se tem uma coisa que o crente é perito, é ser agente secreto. Se você está num lugar onde ninguém te conhece e você sabe que ninguém é crente naquele lugar, a tendência que nós temos é, eu preciso me parecer como os outros. Eu oro baixinho, ou então nem oro na hora da alimentação. Ó Senhor Jesus, tu conheces, então come. Dá aquela disfarçada, pega o garfo, né, passa o negócio no rosto, fecha o olho pensando que está enxugando o rosto para não perceberem que você está orando. O que eles vão falar de mim? Ao invés de mostrar aquilo que Deus tem feito, ao invés de mostrar todas as bênçãos que o Senhor tem dado, nós não fazemos. Eu gosto muito do Salmo 40.
muito, muito mesmo. O verso 2 e 3, quando Davi está falando lá, quando ele pede ao Senhor para que o Senhor o socorra, esses dois versos têm uma verdade muito interessante. Ele fala: o Senhor Deus me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me no local seguro. Ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus, e muitos virão isso e temerão e confiarão no Senhor. Quando Deus tira Davi da situação difícil que ele está, quando Deus o fortalece, ele começa a louvar ao Senhor, ele começa a falar daquilo que Deus havia feito, ele começa a cantar ao Senhor todas as bênçãos que ele havia recebido do Senhor. E isso faz com que as pessoas, ao olharem para a vida de Davi, pudessem falar: olha, realmente Deus está com esse homem. Eu preciso temê-lo, porque realmente Deus está usando, está trabalhando por ele. Não deveria ser assim na sua vida, na minha vida? Não deveríamos glorificar ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, a cada manhã, a cada dia que nós acordamos? Não deveríamos abrir a janela do nosso quarto e falar: Deus, obrigado por esse dia, para que todos os nossos vizinhos ouvissem? Deveria. Deveria ser assim. Mas sabe que Paulo, ele fala o seguinte também lá em Romanos, no capítulo 8, 28, ele diz que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Talvez você tenha feito isso toda manhã, quando você abre a janela do teu quarto e grita bem alto: ó Deus, obrigado por esse dia, porque hoje eu acordei tão bem. Porque hoje eu acordei tão feliz, Senhor, em ver todas as grandezas, as maravilhas que o Senhor fez na vida da minha família, no meu emprego, na minha empresa. É tão gostoso, Senhor, porque eu passei naquela prova que eu estava lutando tanto para conseguir, e foi tudo tranquilo, Deus, obrigado. Mas e quando as coisas não vão bem? E quando as coisas não são exatamente do jeito que você pediu para Ele? E quando você vai abrir a janela do quarto, você deu um tropicão ali no pé da cama e seu dedinho quebrou. Aí você já não quer nem abrir a janela do quarto. E quando abre a janela do quarto, é melhor que nem abra a boca, porque às vezes nem sempre sai coisa boa. As obras do Senhor pela vida do povo de Israel foram obras grandiosas. Mas o Senhor não somente abriu o Mar Vermelho para que o povo passasse a pé enxuto e o exército egípcio fosse derrotado. Muitas e muitas vezes o Senhor castigou o povo pela desobediência. Muitas e muitas vezes o povo sofreu naquele deserto por desobediência. E ainda assim, o Senhor é bom. Ainda assim Ele merece ser louvado, ainda assim Ele merece ser glorificado pelo seu povo. Raabe pôde ver ali tudo aquilo que Deus havia feito pelo povo de Israel quando atravessou o Mar Vermelho. E reconheceu o poder de Deus lá. Mas você e eu sabemos que a nossa vida não é feita somente de coisas boas. O próprio Paulo, um pouquinho adiante, no verso 35 e 37, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou nudez, ou o perigo, ou a espada? Será que alguma dessas coisas que nós estamos enfrentando são suficientes para nos separar daquilo que nós cremos, do amor que Cristo tem por nós? Será que nós só vivemos para o Senhor nos momentos bons? Será que nós só glorificamos a Deus nos momentos que a coisa vai bem? Ou nós o fazemos também quando as coisas não estão tão bem?
Mas ele continua, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O Senhor Deus nos ajuda a passar pelas situações difíceis. Quando a gente vê lá o Salmo 23, ele falando que o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará em momento nenhum a sua presença. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estarás comigo. O Senhor está lá. A presença dele está no nosso lado, quer seja no momento bom, quer seja no momento ruim. E as pessoas que estão ao seu redor olham para você e esperam ver na sua vida a glória do Senhor. Esperam olhar para a sua vida e ver vocês glorificando ao Senhor, quer seja no tempo bom, quer seja no tempo ruim. Se realmente nós cremos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor, é todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. Mas muitas vezes nós fazemos exatamente como o povo de Israel fez, lá em Êxodo, no capítulo 16, o verso 3. Disseram os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a esse deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. É interessante que Deus havia abrido o Mar Vermelho, eles haviam passado a pé enxuto pelo Mar Vermelho. Que grande milagre Deus fez. Passou alguns dias no deserto e aí começaram novamente a reclamar. Mas caramba, agora não tem água, nós estamos com sede. A água que tem ali é amarga, como que nós vamos beber? E com um punhado de ervas, Deus transforma aquela água numa água doce, eles se fartam de água. Ah, tudo bem, Deus, agora está bom. Caminha mais um pouquinho. Pô, de novo, Moisés. Antes nós tivéssemos ficado lá no Egito, antes tivesse sido como era no passado. Será que nós não fazemos a mesma coisa? Quando Deus resolve aquele problemão nosso, a gente levanta a mão para o céu e vem aqui e fala: olha, pastor, que bênção foi essa semana. Que gostoso foi essa semana, pastor, eu tive uma experiência com Deus fantástica. Nossa, que experiência boa. Pastor, ele fez milagres na minha vida essa semana. Mas quando Deus manda uma prova qualquer, ai, pastor, ora por mim, porque o negócio está feio. Ora por mim, porque eu não sei não o que está acontecendo. Eu faço tudo certo, mas parece que a coisa não vem. Deus não está ouvindo, Deus está ouvindo. O que as pessoas podem falar de Deus quando olham para a sua vida? O que as pessoas podem dizer de Deus quando olham para aquilo que Ele está fazendo por você nesse tempo que Ele tem te dado? A sua atitude, a sua reação diante das pessoas vai dizer quem Deus é. Ele é o Deus só da parte boa? Ou Ele é o Deus também que é bom mesmo no tempo de adversidade? Por último, Ele cumpre esse propósito, os propósitos que Ele tem, através da obediência de cada um de nós. O Senhor tem um plano para cada um de nós. E Ele espera que cada um de nós sejamos obedientes. Exatamente aquilo que Ele quer. A sua palavra, a maneira de viver como Ele quer. Obedecendo integralmente os planos e a vontade dEle descritos na palavra dEle. Quando nós olhamos a parte B do verso 10 e o 11, ele diz: e quando vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os reis dos amorreus, que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo
na terra. É interessante que quando nós olhamos para aquilo que Deus havia feito, ele dá uma ordem muito explícita ao povo. Para as nações que estavam mais distantes, eles podiam só derrotar e tentar fazer alguma aliança com o povo, ou tentar realmente ter um acordo de paz, mas ao povo que estava ao redor, os vizinhos daquela terra prometida e aos povos que ocupavam aquela terra. O Senhor diz, contudo, nas cidades das nações que o Senhor, o seu Deus, lhe dá por herança, não deixe nenhum vivo, nenhum ser que respira. A ordem do Senhor é, quando fossem tomar posse daquela terra, acaba com tudo. Nós não estamos aqui nessa manhã para discutir se isso está certo, se está errado. Talvez tenha alguém que fale assim, pastor, mas essa ordem que Deus deu não tem nada a ver. Sim, tem sim. Mas não é para isso que nós estamos aqui nessa manhã. Nós estamos aqui nessa manhã para ver que esse povo obedeceu ao Senhor irrestritamente. Em Deuteronômio capítulo 3, verso 3 diz, então o Senhor, o nosso Deus, também entregou em nossas mãos Og, rei de Bazã, e todo o seu exército. Nós o derrotamos sem deixar nenhum sobrevivente. Nada. Fizeram isso com outro rei, não ficou ninguém. E a obediência desse povo à lei que o Senhor tinha dado gerou temor no coração de Raabe. Pois ela sabia que se aquele povo fosse obediente ao Senhor, fosse obediente à lei que Deus havia dado a eles, não haveria exército suficientemente grande e poderoso para derrotá-los. Não havia forma de derrotar um exército que fosse obediente a Deus. Obediência é a premissa para que nós consigamos alcançar os objetivos que Deus tem colocado para cada um de nós. Se de fato nós formos obedientes àquilo que Deus tem ordenado na sua palavra, com certeza nós vamos trilhar os caminhos que Deus tem para cada um de nós e não vai ter empecilho que seja capaz de nos afastar desse caminho. Mas é preciso obediência irrestrita. É preciso que o povo obedeça 100% aquilo que Deus manda. Não se pode esconder absolutamente nada na sua tenda. Não é uma obediência de mais ou menos, Deus, isso daqui eu concordo, então eu obedeço. Esse daqui eu não concordo, Senhor, então vamos deixar para lá e a gente vai tocando a nossa vida. Não. Não é assim. Nós mostramos quem Deus é quando nós obedecemos. Se nós declaramos que Deus é Senhor da nossa vida, então nós somos servos desse Senhor. Somos escravos desse Senhor. Mostramos que Ele tem poder sobre toda a nossa vontade, sobre toda a nossa vida, sobre todos os nossos desejos. Porque se não o fazemos, Ele não é Senhor. Se não o fazemos, Ele é qualquer outra coisa menos Senhor. Efésios, no capítulo 4, versos 22 ao 24, diz, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Essa é a nova maneira do crente viver. Essa é a forma como nós mostramos que somos obedientes ao Senhor, que quando Ele nos chama, nós abandonamos os nossos antigos pecados, nós abandonamos a nossa antiga forma de viver e nos moldamos a um novo padrão. Nos tornamos servos do Senhor, obedecendo a Ele irrestritamente, fazendo a vontade dEle. É isso que Deus quer, é isso que Ele espera de nós. É assim que Ele cumpre os propósitos dEle na nossa vida e na vida das pessoas que estão ao nosso redor.
Porque é com a sua obediência, com a minha obediência, que as pessoas que estão ao meu redor, que não conhecem ao Senhor, vão poder ver que realmente nós o amamos e Ele é Senhor. Não somente um Deus que nós falamos que é poderoso. Não somente um Deus que nós falamos que é amoroso. Não somente um Deus que nós falamos que é justiça, porque se nós não vivemos debaixo dessa justiça, desse poder e desse amor dEle. Se realmente nós acreditamos que Deus é justo, que Deus nos ama, que realmente Ele é um juiz, nós devemos temê-lo. Nós devemos adorá-lo, nós devemos realmente fazer com que Ele seja o centro da nossa vida. Deus é Senhor seu. Você faz, você cumpre irrestritamente aquilo que Ele quer para você? Ou não? Queria encerrar com aquilo que Jesus lá em João diz, no capítulo 14, 21, ele diz: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me revelarei a Ele. As pessoas podem olhar para a sua vida e falar: ali vai um homem, ali vai uma mulher, que obedece ao Senhor, que teme ao Senhor, que faz a vontade do Senhor. Ou ali vai um homem um pouquinho melhor do que eu, que tem bons princípios morais, que tem uma boa vida. Ter bons princípios morais não é suficiente. É necessário obedecer, servi-lo, tê-lo como Senhor e único Senhor na sua vida. Então, meu irmão, não há desculpa para Deus não usar a sua vida. Deus usa quem Ele quer. Mesmo em meio à imperfeição, Ele transforma, Ele faz com que sejamos instrumentos na mão dEle. Ele usa a nossa vida para que nós possamos mostrar a glória dEle através de tudo aquilo que Ele tem feito por nós. Quer sejam boas coisas ou quer sejam coisas ruins. Mas principalmente Ele nos usa quando somos obedientes à vontade dEle, à palavra dEle. Como você tem vivido? Como você tem servido a esse Deus? Raabe talvez fosse aquela mulher da qual nós nunca teríamos chamado para fazer parte da nossa equipe. Mas foi a pessoa que o Senhor escolheu para abrigar aqueles espias. Talvez você se sinta um pouco parecido com ela. Acha que não tem valor, acha que não tem preparo, acha que não tem condição. Mas é o Senhor quem dá essa condição. É o Senhor quem a chamou, é o Senhor quem indicou o caminho. Foi a presença, a forte mão de Deus abrindo aquele mar que permitiu com que ela temesse esse Deus. Não foi o exército de Israel, porque é um exército pequenininho, fraco. Mas era a presença de Deus naquele exército, em obediência a Ele, que fazia com que ele vencesse as batalhas. Ou seja, sempre é Deus quem faz a obra. Ele só quer usar a cada um de nós para executar aquilo que Ele tem planejado na nossa vida. Amém? Que Deus nos abençoe e possa continuar falando ao nosso coração.